pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de como eu perdi meu filho. Eu descobri que ele estava em óbito com 30 semanas de gestação. Até então foi uma gestação tranquila, não acontecia nada assim, sabe? Não tinha pressão alta, não tinha nenhum inchaço, tava super tranquilo. A única coisa que eu senti era enjoo, mas me disseram que era comum ter enjoo assim durante toda a gestação. Eu tinha mais no horário da manhã. Chegou a dar um diabetes gestacional, porém eu controlei com alimentação. De um mês para o outro ele baixou muito, então nem precisou entrar com medicação. Tanto que durante a minha gravidez eu perdi 6 quilos, eu não engordei nada, eu só perdi. E o meu nenê estava desenvolvendo normalmente, ele estava no tamanho ideal, ele estava no peso ideal. Então assim, aparentemente não tinha nada errado. Quando de repente, após 2 dias que eu tinha ido a uma consulta, em que o doutor até fez uma ultrassom, porque lá no consultório dele tinha ultrassom. Após 2 dias eu percebi que o meu nenê, o Luiz Francisco, ele tinha parado de mexer. Ele sempre mexia muito durante a manhã, ele mexia muito na hora que eu almoçava, na hora que eu parava eu sentia ele mexer, às vezes até na hora de fazer xixi eu sentia ele mexer. E à noite, na hora que eu ia deitar, nossa, ele dava cambalhota na barriga. E eu não senti. Eu sentia assim, eu não lembrava, eu falava, nossa, eu não lembro dele ter mexido. E fui e mandei uma mensagem pro médico, ele falou, vem aqui que eu vou avaliar. E chegando no consultório, ele fez ultrassom. E no ultrassom, eu consegui ver o neném mexendo. Ouvimos o coração e ele falou, olha, ele tá mexendo. E eu realmente vi, porém eu não sentia, eu não tava sentindo. Aí ele falou assim, ó, como você não tem plano de saúde, vai pra maternidade pra eles avaliarem melhor, fazer uns exames, né? Fazer o cardiotoco e vai pra maternidade. Falei, tudo bem. Cheguei na maternidade, eles começaram a negligência, porque pra mim foi muita negligência. Eles ouviram o coração com aquele aparelhinho, né, que a gente pode ter em casa, e falavam pra mim, mãe, ele tá bem, o coração dele tá normal, tá tudo bem. Aí eu falava, mas gente, como que ele tá bem se eu não tô ouvindo, se eu não tô sentindo ele mexer? Né? Ele não tá mexendo, não é assim, ele tá mexendo pouco. Ele não está mexendo, nada. E aí elas falavam, olha, eu tô ouvindo aqui o coração dele e eu tô ouvindo ele mexer. Segundo ela, segundo a médica que me atendeu nesse dia, ela conseguia, por aquele aparelho, saber se ele estava mexendo ou não. Falei, tudo bem, ele está mexendo, você tá me falando, porém eu não estou sentindo. E ela insistindo que não, que ele tá bem, porque é a primeira gestação, é porque você tá um pouco acima do peso, é a posição que ele tá, e várias desculpas. Falei, tem certeza? Tenho. Tudo bem. Fui embora. No outro dia, a mesma coisa. Ele não mexeu, nem sinal, nada, não é, sabe, nada mesmo. Voltei pra maternidade. Chegando lá no hospital, a mesma coisa, era outra equipe, apenas ouviram o coração dele, com aquele aparelhinho, e as mesmas desculpas, que eu não estava prestando atenção, que era a primeira gestação, pra eu comer chocolate, pôr a mão na barriga, deitar 1 hora, eu falei, já fiz isso. Tudo que eles mandavam fazer eu já tinha feito, porque a gente pesquisa na internet, né? E me garantiram que ele estava bem, que era eu que não, por algum motivo não estava sentindo. Fui embora. Isso, os dias foram passando e sempre as mesmas desculpas, até que eu pulei um dia e voltei no outro dia num outro hospital, numa outra maternidade. Falei, vou em outro pra, né, porque nesse não me levaram a sério, vamos ver se nesse vão levar. Era um domingo, eu fui após o almoço nessa maternidade, que é um hospital só maternidade, ele só atende gestantes. Fui, chegando lá,
fizeram o cardiotoco finalmente, né? Porque em outros não fizeram. O médico olhou o resultado e falou pra mim, ó, mãe, tá tudo bem. Não deu nada errado, não deu nenhuma alteração. O seu bebê tá bem, você não tá sentindo porque você não tá prestando atenção. Eu ouvi essas palavras. Eu falei assim, como eu não tô prestando atenção, se ele mexia tanto que chega me assustava. Ele pegava em 2 lugares da barriga. Ele, nossa, era demais ele mexendo. Ele era muito ativo e agora ele não está mexendo. O médico riu, falou assim que era normal porque era a primeira gestação. Mesma desculpa. E que ele estava bem. Eu saí de lá nervosa porque eu sentia que não estava bem. Porque, gente, a gente pesquisa, a gente vê médicos falando aí no Instagram. E a gente sabe que não é normal um neném parar de mexer. Que não é normal um neném ficar sem mexer, acho que se eu não me engano, mais de 4 horas no dia. E o meu já estava há 4 dias sem mexer, 3, 4 dias sem mexer. Mas ele fez o cardiotoco e garantiu que estava tudo bem. Eu falei, tá, eu preciso então me acalmar. Isso era um domingo e no outro dia, na segunda-feira, ia ser um feriado. O que eu fiz? Eu esperei passar o feriado. E aí nesse feriado, eu lembro que eu fui dormir, tirar uma soneca depois do almoço. E eu lembro que eu coloquei uma música assim, perto da minha barriga pro neném ouvir, pra ver se ele mexia, porque quando eu colocava ele mexia muito. E eu apertei a barriga, sabe? E não senti nada, não senti nada. E aí eu lembro que eu fechei o olho e eu disse pra Deus em pensamento, porque eu não conseguia falar alto, né? Eu disse pra Deus que ele sabia o que estava acontecendo, eu não sabia. Eu disse que os médicos estavam me falando que estava tudo bem, mas eu sentia que não estava. E eu falei pra Deus que ele tinha me dado o meu menino, que foi o que eu sempre sonhei, que eu desejei tanto, eu e meu esposo. E que se fosse da vontade dele, como ele sabia o que estava acontecendo, que ele levasse. Porque ele tinha me dado e ele podia levar, que era dele, não era meu. E eu lembro que eu orei isso em pensamento, porque é muito difícil uma mãe falar isso. E eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei que o Francisco nascia. E no sonho eu tava num banco de uma igreja, no primeiro banco de uma igreja. E ele nascia ali e eu tava sozinha e eu falava, meu Deus, ele nasceu e agora? Não tem roupa, não tem nada aqui. E aí a minha irmã chegava e ela chegava com uma roupa de menina e eu ainda falava, mas é roupa de menina. E aí eu falava, mas tudo bem, só tem essa. E aí eu colocava nele e na hora que eu acordei com o coração muito acelerado. Eu acordei num susto. Sabe quando a gente acorda assim, naquele susto e o coração acelerado. E eu, nossa, que sonho estranho. E o coração bem acelerado. Aí eu peguei, contei pro meu esposo, saí do quarto e contei pra ele. Falei, olha, eu sonhei que o Francisco nasceu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Tudo bem. No dia seguinte, pós-feriado, foi uma terça-feira, eu fui no particular pagar uma ultrassom com Doppler, que até a minha doula falou pra eu fazer, que essa ultrassom dá pra ver o sistema, o sanguíneo do neném, se tá chegando oxigênio pra ele, algo do tipo. E eu fui pagar essa ultrassom no particular, né, porque pelo SUS ninguém fez. E aí eu cheguei lá para fazer essa ultrassom. E aí o médico colocou o aparelho na minha barriga. Eu já vi que não tinha batimento. A gente que é mãe que tá sempre ansiosa para ultrassom, a gente sabe. Porque na hora que coloca o aparelho a gente já vê o coração pulsando. Mesmo que a gente não ouça, a gente vê. E eu não vi.
Mas eu fiquei quieta. O médico mediu o fêmur, mediu o crânio e voltou no coração e saiu do coração, ele, sabe? Aí ele foi me fazendo perguntas, perguntando onde eu tinha ido, que exames que os médicos fizeram, e eu contei. E aí ele falou, ó, mãe, mas... Quando ele disse o mais, eu falei, não tem batimentos, né, doutor? E ele falou assim, não tem, eu não sei como te falar isso, eu não entendo o que aconteceu. Parou, o coração do neném parou. Eu confesso que na hora eu fiquei em choque. Eu não chorava, eu só falei, como assim? Como que isso foi acontecer? Por que isso? Só que ao mesmo tempo eu tava, parece que anestesiada, sabe? Não sei, eu acho que já era Deus cuidando de mim, me tratando. E aí eu saí da sala do ultrassom, sentei na cadeira do médico e chorei. E ele falando que Deus escreve certo por linhas tortas. E aquela coiseira toda que eles tentam falar pra confortar a gente, né? Mas não adianta. Falou que não entendia o que tinha acontecido, o porquê daquilo, mas pra eu me apegar com Deus. Que logo eu teria outro bebê. E eu falei que ia ligar pra alguém ir ali, porque eu tava sozinha, né? Meu esposo tava trabalhando. E a minha mãe estava viajando. Ela estava em São Paulo. E eu liguei pro meu esposo, ele não atendeu, ele não viu a ligação, porque ele estava no trabalho. E eu liguei pra minha irmã. E aí, assim como no sonho, quem me socorreu foi ela. E ali eu comecei a entender, sabe? Que Deus já tinha me preparado, assim, tava me preparando. E aquele sonho, pra mim, foi a hora que meu neném foi embora. Foi a hora que Deus levou, porque foi logo após a minha oração. E no sonho ele nasceu e ele partiu na hora do sonho. E não deixa de ser um nascimento, porém ele não nasceu aqui. Ele foi pro céu. E aí foi tudo muito difícil. O doutor falou pra eu ir pra maternidade, mas que eu não precisava ir correndo, porque não tinha problema o neném ficar mais um dia na minha barriga. Podia ficar uns dias, não tinha problema. E ele me deu um calmante pra eu tomar à noite, pra eu descansar. E me orientou a fazer uma cesárea, né? Porque disse que era muito sofrimento eu ficar com o neném na barriga induzindo o parto. Mas eu nunca pensei nessa possibilidade, porque desde sempre eu me preparei para o parto normal. A cesárea para mim sempre foi uma segunda opção, somente em caso de urgência, que fosse para salvar eu e meu bebê, o que não era o caso, porque não tinha mais como salvar o meu bebê. E eu saí dali, minha irmã chegou, eu saí dali, a gente encontrou meu esposo. Aí eu vim para casa com meu esposo, contei para ele. Foi muito difícil, porque a gente estava sonhando muito com o bebê. Acho que todo casal ou toda mãe que sonha em engravidar planeja muito e imagina, né, os detalhes do bebê. E ele já tinha berço, já tinha carrinho, já tinha roupinha, já tinha tudo. Inclusive nesse dia eu tava com o carro cheio de fraldas, porque eu tinha acabado de recolher umas fraldas do Charrifa que eu tinha feito. Tinha roupinha de presente que eu ganhei, tinha várias coisas no carro. E ainda eu falei pro médico, nossa, doutor, eu vou sair ali e meu carro tá cheio de fralda. E aí eu fui pra maternidade à noite, a gente resolveu eu e meu esposo já ir logo. Chegando lá, o médico me atendeu, perguntou o que tinha acontecido, aí eu já levei o laudo do doutor da ultrassom. E o médico falou um monte de coisa, que
foi uma fatalidade, que, né? E eu falei pra ele que eu já tinha ido por 3 vezes na maternidade e que não fizeram nenhum exame, só ouviram o coraçãozinho com aquele aparelhinho e que eu podia ter ouvido em casa se eu tivesse o aparelho, né? Se fosse só pra fazer isso, porque eu não sou médica, mas eu sei que o coração do nenê tá batendo não quer dizer que ele esteja bem. E ele não estava mexendo e ninguém deu atenção, né? Eu acho que porque eu não tinha dor, eu não tava perdendo líquido, eu não tava sangrando, eu não tava com a pressão alta, então eu não tinha nada na cabeça deles, né? Mas eles esquecem que pra saber se a gente tem alguma coisa ou não, tem que ser feito exames. Olhando pra cara da gente, não dá pra saber. Enfim. Aí ele falou assim, ah, mas você não tem um aparelhinho na sua casa, né? Eu falei, não, eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu ia ter ouvido da mesma forma que ouviram aqui. Porque não fizeram um exame em mim, no meu neném. E aí, falei, ah, mas não importa mais, infelizmente já aconteceu e o que eu posso fazer agora? E aí ele me deu a opção da indução, né, porque é minha primeira gravidez, ele falou que fazer uma cesárea é desnecessário e, né, seria até melhor para uma próxima gravidez eu não ter uma cesárea. E conversou comigo, com meu esposo, e eu falei, tudo bem, eu prefiro mesmo o parto normal. Vamos lá. E aí ele me falou que iria preparar a papelada da minha internação, né, e me deu a opção de ir pra casa descansar e voltar no outro dia de manhã, porque eles não começavam a indução à noite, e já era quase meia-noite, e eles não começavam a indução esse horário. E tava sem vaga, então eu ia ter que ficar lá no corredor esperando também, então ia ser muito mais estressante e cansativo pra mim e pro meu esposo, então eu falei, ah, com certeza eu preferi ir pra casa, já que não vai começar a indução agora, não tem por que eu ficar aqui. Fui pra casa, no outro dia de manhã, a minha doula foi comigo pro hospital, porque meu esposo precisava trabalhar. Eu falei pra ele, vai trabalhar, porque não faz sentido você ficar comigo no hospital. Já explicaram que a indução é demorada, pode demorar dias pro neném nascer. Então não faz sentido você perder o dia de trabalho. Então eu falei pra ele, vai pro seu trabalho. E aí a minha doula, maravilhosa, foi comigo pro hospital. Chegando lá, eles encaminharam para ultrassom, para confirmar mesmo o óbito.